então, queridos companheiros de Ideal Espírita, um bom dia para todos nós. Bom dia para os companheiros que vão nos assistir através do YouTube, nossos cumprimentos. Quem vai assistir à noite, né? Boa noite, à tarde, boa tarde, e de dia o nosso bom dia. Nós estamos iniciando o nosso estudo, em que nós temos como pano de fundo, né, a evangelização de espíritos, trazida pelo professor Eurico Barçanufo, lá em Sacramento, onde a nossa companheira Alzira traz toda a literatura para que nós possamos evangelizarmos. E quando a gente pensa em evangelização de espírito, levando para Joana de Ângeles, não é? Ela traz a evangelização como a evangelização da nossa mente, do nosso psique. Então, para que a gente não fique preso só à história da religião, ela traz para a atualidade a educação da nossa mente. A nossa mente, o nosso psique, é exatamente o que está armazenado em nós, em nossa alma, como espírito que nós somos. Então, evangelizar espírito, educar espírito é educar a mente, evangelizar a mente com os novos pensamentos que nos interessam como espírito que somos. Então, Joana de Ângeles, ela quando vai propor esse trabalho, ela chama Jesus de psicoterapeuta divino. Jesus é o grande psicoterapeuta de nossas almas. Tira Jesus da questão só da religião, do creio, para que a gente possa agora, através da ciência, atualizando não a doutrina espírita, mas atualizando o nosso pensamento. Oi? Parece. Eu vou fazer. Então nós possamos, então, com esse pensamento, com essa reflexão, fazer a nossa prece inicial, falando que o nosso estudo é o 283, que nós estamos estudando, né? E nós vamos fazer a nossa prece inicial. Então nós vamos falar assim: querido Mestre Senhor, que nesse momento Jesus amigo, companheiro inseparável de nossos corações, da nossa tela mental renovada, que nós possamos, junto com a espiritualidade amiga, todos nós que nos predispomos, Senhor, estamos aqui nessa manhã, interagindo com o nosso anjo de guarda, com o nosso espírito protetor, com aqueles que desejam a nossa vitória sobre nós mesmos, que agora, afinizado com o processo de educação do Espírito, através do nosso professor Eurico Barçanufo, que as nossas reflexões da manhã nos leve, Senhor, a ter esse entendimento real, dado o nosso grau de evolução, tudo que já amealhamos durante todas as nossas existências, para chegar aqui, Senhor, mais maduro, mais experiente, e aí poder trazer para o nosso íntimo aquilo que nós precisamos ter o entendimento que é uma felicidade real. A psicologia transpessoal que Joana de Ângeles traz é para que nós possamos viver a nossa individuação, vencendo a nossa materialidade terrena. Que assim seja, Senhor, e em Teu nome, em nome da espiritualidade amiga que nos assiste, mas principalmente em nome de Deus, que é o nosso Pai de amor e de bondade, que possamos iniciar as reflexões da manhã. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, nós acabamos de reler esse livro de Joana, pela psicografia de Divaldo, chama-se O Ser Consciente. Esse livro é maravilhoso. O Ser Consciente, nós estamos relendo. Porque quando nós vemos lá atrás, nós não tínhamos essa maturidade que temos hoje. A proporção que nós vamos ficando mais maduros na doutrina espírita, quando você vai pegar as obras de André Luiz, agora, não é? Ela tem um outro colorido, ela tem um outro tom, porque nós estamos mais experientes, já estamos mais vivendo como espírito do que como homem, como mulheres, e vamos então perceber o que estava nas entrelinhas que nós não havíamos percebido. Então nós escolhemos aqui, para poder dar início às nossas reflexões, para entrar com os slides, dizendo que esses slides não foi selecionado por mim. Porque a gente tem um critério de palestra, de estudo, e eu não posso fazer o meu acho pessoal dentro dos meus slides. E eu falei com o Roberto, dá continuidade, né, àquilo que é o nosso desejo central, que é o nosso objetivo central, que é educar o espírito, para que a gente não fuja.
daquele que a gente vem conversando. Porque eu não posso chegar aqui e dizer tudo que tem sido dito até agora. Se eu estou frequentando, estamos frequentando, existe como os Espíritos falam, uma continuidade. O estudo sério é aquele que você dá continuidade a ele. Porque se você faltar, você perde o que dá continuidade. Então, o estudo sério é aquele que você frequenta com assiduidade e dá continuidade a ele. Pode, ocasionalmente, se você precisar, faltar. Mas não pode faltar por um motivo fútil. Tem que faltar por um motivo real. Agora, se você troca esse motivo fútil, você não está vivendo a sua espiritualidade. Então, Joana de Ângeles, eu escolhi um item que Joana de Ângeles fala para a gente sobre a felicidade em si mesma. Por que nós vamos conversar hoje? Nós vamos conversar sobre a individuação e a materialidade. O nosso ser material, buscando a nossa individuação, e tem diferença de individualidade e de individualizar. Nós vamos estudar e vamos refletir sobre isso. Você procura a sua individuação, não é viver a sua individualidade e nem se individualizar. É até bom te falar sobre esse tema, porque existe, dentro de uma conotação do movimento espírita, a questão da alma gêmea. Já estou falando isso? Da alma gêmea? Então a gente fica buscando a nossa metade, mas não somos metade, nós somos inteiros. Não é? E quando Emmanuel fala sobre alma gêmea, ele não fala alma gêmea que você é metade da outra. Você fala alma gêmea porque de tanto você encarnar com aquela alma durante muitas encarnações, nós passamos a ter praticamente a mesma linguagem. Quando você casa, durante um tempo, você está falando a mesma fala do teu marido ou da tua esposa. Você não sabe se é você que está falando ou se é ela que está falando. De tanto convivemos juntos. Então, essa alma gêmea é aquele convívio durante muitos anos que nós nos confundimos, não por nossa individuação, mas porque nós começamos a falar parecido, a ter os mesmos hábitos bons, Os hábitos ruins não. O hábito bom do marido e os hábitos bons da esposa. Então não existe essa separação. Eu estou procurando a minha cara metade, aquele que me completa. Nós somos uma individuação e estamos completos. O outro vem somar, mas não vem fazer essa junção como nós tivéssemos incompleto. Então, Joana de Ângeles falou assim: considerando a felicidade como sendo a harmonia entre o ego e o self. Vamos prestar atenção nisso. Personalidade. É a harmonia que tem que haver entre o ego e o self. E ela vai dizer para a gente que nós não temos que matar o ego, o homem velho. Nós temos que harmonizar, e essa harmonia estamos no corpo. O ego ainda nos conduz a algumas decisões e o self vai comandar as decisões do ego. Não é mais o ego que comanda a nível de felicidade. Então, a harmonia é você não ser nem 8 nem 80. Você encontrar nos dois sentimentos uma harmonia que te leva a crescer. Equilíbrio. Harmonia, equilíbrio. Bom dia. Bom dia, Carlos. Seja bem-vindo. Quiser puxar a cadeirinha para trás, por favor. Fique à vontade. Ela veio com quem? Contigo ou com a Ingrid? Aí. Minha mãe. Oh, seja bem-vindo. Então, quando Joana de Ângeles fala sobre a questão do ego e do self, é exatamente para a gente poder ter essa harmonia dentro de cada um, na nossa mente. Não existe um comando do self de uma maneira que você fique fora de um contexto material. Nós estamos encarnados, estamos no corpo, somos homens, somos mulheres. Não podemos negar a necessidade do homem e da mulher, mas não podemos ficar totalmente materializado e totalmente vivendo o nosso self. Então ela fala que tem que haver essa harmonia entre o ego e o self. O descobrimento dos valores profundos do ser e a consciência da sua legitimidade que induz a conquistá-los, chegar à meta de planificação interior, tornando-se o próximo passo da busca desafiadora. Essa harmonia
vai fazer com que a busca da felicidade seja uma busca desafiadora. Porque nós já sabemos que ela existe e o nosso ego sempre fez buscar essa felicidade fora de nós. Percebeu? Tudo para o ego é aquilo que está fora. E o para o self, a felicidade real, aquilo que já está em você e você não sabe descodificar para poder maturar essa felicidade. Nós já estamos felizes por sermos simplesmente filhos de Deus. Não é? Porque se nós formos ver a parábola do filho pródigo, por exemplo, a gente vai ver também lá nítido lá, né? Que ele busca para fora, busca para fora, busca para fora, chega ao ponto que ele mergulha dentro do self e fala assim: a riqueza está realmente na casa do meu pai, vou voltar. Não é? Então essa descoberta é necessária para que você possa viver a sua individuação. E ela continua: quem coloca a felicidade como sendo a conquista de títulos e triunfos mundano, destaque social e poder desfrutar de privilégios e dinheiro, não saiu da periferia imediatista dos prazeres sensuais. Os prazeres sensuais não é só o sexo em si, tudo que te leva... Sensação. Exatamente. Porque a gente fala sensual pensa que é só ligado ao sexo. O sexo está embutido dentro da sensualidade, mas a sensualidade não é só o sexo. Perfeito? Então, que responde pela competitividade e pelo desequilíbrio da emoção. Essa palavra competitividade, competir, é um grande trabalho que o ego se disfarça. Ele não fala que eu sou ego, ele fala competitivo. Essa competitividade que te leva o ego a querer que você seja melhor que o outro, através de poderes materiais, de poderes que não te dão poder como espírito, mas a materialidade te dá essa sensação, né? Essa sensualidade que você, por ter o poder material, você sobrepõe ao outro, tanto moralmente como intelectualmente. Não é. Não é? Leon Denis, por exemplo, o maior filósofo que a doutrina espírita teve, Leon Denis era praticamente iletrado. Leon Denis mal sabia as primeiras letras. No entanto, o espírito que animava aquela personalidade já trazia com ele de muitas encarnações todos esses conteúdos que aflorou a partir do momento que ele mergulhou no self, da proposta dele no planejamento reencarnatório, para cumprir fielmente o planejamento reencarnatório, e viveu como espírito, trazendo de dentro do arquivo milenar que ele trazia todas a inteligência, né? Agora aliada com a razão, para poder trazer a filosofia como um destino de vida, um ponto de referência. A ciência não estava avançada, mas a filosofia de Leon Denis te levava a enxergar que a ciência ia chegar. Mas a filosofia te dá um ponto de luz mais para frente. Porque a ciência não chegou, mas a filosofia, através desses espíritos experientes, trazem essa referência para a gente poder seguir adiante, como a gente está mais ou menos, né? Dentro de um túnel escuro, mas a filosofia é a luz que está lá no fundo do túnel te apontando. E a ciência vem junto para poder te dar a certeza que aquele ponto de luz é o nosso objetivo final. E toda a escuridão que nós vamos viver da nossa ignorância, ela não vai ter peso para o nosso objetivo final. O nosso objetivo final é ser espíritos felizes. Não é isso? Então, continua ela. A criatura... Não, desculpa. Jesus definiu com segurança o conceito pleno de felicidade no conteúdo do pensamento de Jesus. Meu reino não é deste mundo. Tendo em vista a impermanência da vida física, a transitoriedade do ser existencial terrestre em constante transformação no seu caminho de vir a ser. Percebe? A nossa mente focada no vir a ser, a nossa mente focada no ser espiritual, nós conseguimos dominar nossos impulsos materiais.
Porque você não se distrai mais. A tua mente focada assim, no pensamento de ser espiritual, ela não se distrai mais com nada, ela tem foco, ela tem objetivo. Todos os convites que vierem, que te vai fugir desse foco, desse ideal, você tem nível de resistência. Pode de vez em quando até escorregar, né? Mas você não permanece lá. Então, o erro, como diz Joana de Ângeles, na linguagem dela, é um acidente de percurso. Na linguagem de Joana não existe o erro capital. Aquele que não tem remédio, aquele que não tem ressignificação, que não tem reparação. E o erro, como acidente de percurso, você enxergando, você está vendo como ser espiritual. Eu não posso ficar parado no mundo porque eu errei. Porque alguém, farisaicamente, me apontou meu erro e me condenou. E quando o homem aponta, Jesus fala, eu não. Percebeu? Então a leitura nossa como espírito, nós passamos a ser, viver dentro do diapasão de Jesus, o que ele nos orienta, para que a gente possa ter a certeza de que nós estamos vivendo essa transitoriedade. É importante, mas para isso é necessário que a nossa psique, a nossa mente, o nosso espírito, já maturado, já experiente de outras encarnações, entenda isso como uma postura normal, não tem uma agressão. Nós fizemos nosso planejamento reencarnatório já preparado para sermos espíritas, ou já fomos espíritas em outras encarnações, só estamos lembrando. Essa é a lembrança. E para fechar, o empenho para a busca da felicidade conduz à eleição dos objetivos fora do mundo físico. Todavia, não é necessário alienar-se do mundo. Prestou? Olha o erro. Sem ser do mundo. Então, olha, o empenho para a busca da felicidade conduz à eleição de objetivos fora do mundo físico. Todavia, não é necessário alienar-se do mundo, odiá-lo para conseguir, por meio de transferências e fugas psicológicas, a mente, além do mundo, se estabelece como prioritária, porque na vida terrestre, o que constitui essencial na faixa etária, noutra se transforma em pesada carga. O que para você era felicidade na faixa etária espiritual, constitui um tédio. Quando nós estamos experientes, maturo, quando você vai para uma experiência repetitiva de conceito de felicidade material, você não consegue ficar aqui de 15 minutos, 20 minutos, porque você começa a sentir um tédio. E quando você começa a sentir um tédio daquilo, é porque você não se interessa mais por esse tipo de busca. Teve um companheiro que comprou a televisão no plasma, aí comprou esses canal fechado, não é? E tem sempre tantos canais. Ele falou, vou me distrair. Pegava um canal, olhava. Passou os 100 e poucos, não teve nenhum canal que atendeu a ele. E o tédio. O tédio. Outro dia nós vimos, quando tinha um jovem, que tinha mais de 1 milhão de seguidores. 1 milhão, mas muitos seguidores. Eu falei, cara, o que essa menina fala para ter tantos seguidores? Fui ver. Nada. Só besteira. O sabonete que ela toma banho, o chuveiro, o roupão que ela usa. Nada, mais milhares de seguidores. Eu pergunto para vocês agora, se Jesus estivesse no YouTube, no Instagram, quantos seguidores você acha que Jesus teria? Será que chegaria a pelo menos 10, 20? 1 milhão de seguidores. E se Jesus voltasse, abrisse lá a tela dele, para que nós fôssemos seguidores. Percebeu? Então, nós não temos que, o estudo vai falar isso, nós não temos que estar nem totalmente materializado, porque Jesus só chega ao homem através do outro homem. Jesus não chega direto. Tanto é que na hora que Paulo encontra com Jesus, ele fala, Senhor, o que queres que eu faça? O que ele fala? Ele dá a receita pronta, ele diz o que tem que fazer, o que ele fala? Para encontrar com Ananias. Porque seria através da postura de Ananias, que vive Jesus, que ele sentia a presença de um espírito altamente espiritualizado,
que as palavras de Ananias não é ser só as palavras, é no envolvimento magnético do amor que vive Jesus. Não é as palavras que convencem. É o teu poder magnético de ação no bem. Percebeu? Então ele podia falar direto para Paulo, mas não, vai e encontra com Ananias, porque lá vai se falar o que tem que ser pedido para você. Então, nós não podemos ser espíritos e falar com outro espírito sem atuar no corpo, que é um instrumento para a gente poder chegar a outro espírito. Percebeu? Então, essa materialidade terrena é um instrumento para a gente poder chegar no outro através do amor fraterno, sem o excesso de exigências que o outro não pode cumprir. Ainda. Então, a regra áurea é o amor ao próximo, significa ter entendimento do grau de evolução do espírito para ele absorver aquilo que ele é capaz. Porque a individuação é, na verdade, você obedecer o seu planejamento reencarnatório. Todos nós não fizemos um planejamento reencarnatório. Então você é uma individuação em cima do seu planejamento reencarnatório. Eu não posso viver o planejamento reencarnatório do Roberto. Então, é um programa individuação sem viver a individualidade em si e individualizar a sua palavra. Ela tem que ser a palavra do Cristo, que é a regra áurea, para você poder falar, eu não sou eu. Um dia nós vamos falar isso, hein? Paulo, né? Um dia. Paulo de Tarso, né? Tarso. Isso. Paulo, teve a coragem moral de falar, não sou mais eu que vivo em mim, sim Cristo. Já não sou eu quem falo, é o Cristo, não sou eu que vive, é o Cristo que vive em mim. Vai lá. Então, agora, o que é isso? Não é o nosso objetivo final? Até lá, pode falar, Cristiano. Não, como é que a gente vai saber que nós estamos fugindo do nosso planejamento? Como é que a gente vai ter ciência disso? É o ego que vai te falar. O ego é o maior companheiro nosso. O ego, ele desvia você do caminho. Vou dizer um negócio para você que o ego fala. Você tem um planejamento encarnatório para ter teu esposo atual, de hoje. O teu esposo atual, no planejamento reencarnatório que você fez, você sabe que ele não é aquele companheiro que você idealizou. É o que você precisa para crescer. Porque é através dos contrários que nós vamos exercitar a nossa paciência, a nossa resignação para aprender. Entendeu? Então, se ele é difícil, é para você adquirir a paciência com ele. Educação do contraste. Educação do contraste. Que é Eurípides traz. Sim, mas aí não... Aí, vamos lá. Aí você fez aquele planejamento reencarnatório, sabe que você está ali por reparação de desavença de encarnação passada. Todos nós sabemos. Precisa fazer regressão de memória? Para saber que todos que estão debaixo do mesmo teto. Estou dando um exemplo só. Todos debaixo do mesmo teto provavelmente são espíritos que nós estamos em reparação. De volta a reconstruir o amor que foi perdido um dia lá antes. Porque o ódio é o amor que ficou doente. Sim, mas... Então aí você, o ego vai falar para você, Cristina, você é uma pessoa maravilhosa. Você merece ser feliz. E aí o que o ego vai falar para você? Larga ele que a tua felicidade vai chegar para você. Você está fugindo do seu planejamento reencarnatório. Olha como é que é complicado. Olha só, eu vivi 33 anos com o meu marido. Nós nos separamos, mas nós nos damos muito bem. Nós hoje somos irmãos. Ele casou novamente e somos todos uma família. Eu me dou com a esposa dele. Eu dei esse exemplo, até bom te falar isso. Até bom você falar isso. É porque não significa que seja exatamente dentro de um casamento. Deixa eu falar para você. Você só adiou. Você está dentro de uma condução. Você está dentro de uma condução. Você tem que chegar lá, pega o trem de Diodoro. O teu objetivo, se você encarnou com ele, é chegar em Santa Cruz. Mas você conversou com ele e houve um entendimento. Vamos dar uma parada aqui para a gente refletir melhor. Porque se a gente continuar andando, já chegamos à metade do caminho. Se a gente continuar andando, de repente a gente vai ficar na estaca zero. Vamos dar uma parada, vamos rever. Vamos continuar amigo,
Mas o compromisso de algumas conquistas que você tinha que ter com ele para chegar até Santa Cruz, se você não teve, você vai ter que voltar. Agora você não vai voltar com ele exatamente como marido. Você pode voltar como filho, um neto. Percebeu? Irmão, né? Irmão. Você só adiou. Porque o teu compromisso ia até o final. Agora você tem como pedir, por favor, Senhor, socorro, me ajuda, porque a gente continua junto. Não é assim que fala? O divórcio antigamente era proibido. O divórcio foi permitido porque podia acontecer um crime dentro daquela casa. Podiam matar o outro, coisa terrível. Então é permitido separar para não haver coisa pior. Mas separação não quer dizer que você está descompromissado, não com ele, mas com o que você precisa conquistar através da convivência com ele, porque não vai ser de outra forma. Entendeu? Quando Jesus fala que planta a gente no lugar que a gente vai frutificar, na ambientação reencarnatória, é exatamente isso. Ele plantou você no Brasil. Você é a terra do Brasil, a terra fértil para o espírito crescer, para dar frutos. Você, de repente, fala, não quero viver mais no Brasil. Você tem esse direito de fazer isso. Mas você pode plantar lá no outro lugar, mas você não vai dar frutos maduros nem saudáveis. Vai dar um fruto meio azedo, meio amargo, que ninguém vai querer comer. Entendeu, Cristina? Agora, isso não significa que você tem que viver até o final espancando o outro. Não vai acontecer. Então, voltando lá para o nosso telão, para a gente poder conversar, eu comentei com você que esse slide é a continuidade do nosso estudo, para que a gente entenda, né? A gente, como espírito, você perceber as nossas potencialidades, a nossa força de mudança íntima, que essa mudança íntima, o teu mental, afinizado com Jesus, não tem intempérie nenhuma, não tem tempo ruim, não tem nada que te tire dessa felicidade íntima. Se você as vive, por isso que fala da caridade na salvação, porque se você vive essa tua intimidade, as bem-aventuranças, o modo de entender a justiça divina, torna-se você um espírito feliz, você não é rebelde. Você aceita a resignação ativa porque você entende que aquela justiça divina é melhor para você. Porque a justiça do homem, hoje ela é uma, amanhã ele muda, é outra, é mutável. E a justiça divina visa a felicidade espiritual. Então, quando você é feliz, se você fizer um movimento, felicidade espiritual, qualquer movimento que você faça em benefício do outro, você vibra de uma felicidade igual você tivesse amparado 100 pessoas. A emoção é a mesma. Porque você já está espiritualmente ligado com o compromisso de fazer o bem onde você estiver, em qualquer lugar. Por isso que a caridade pode ser feita em qualquer momento, principalmente aquela que ninguém vê, né? Aquela que é animada, não sabe a vossa mão esquerda e faz a vossa mão direita. Então nós temos que ter esse potencial de amar e sentir essa emoção. Quando nós amamos dessa maneira simples e clara, nós emitimos uma emoção, né? Uma energia emotiva que nós emitimos dentro do fluido cósmico universal. E o fluido cósmico universal te devolve, por lei de afinidade, aquilo que você emitiu. Você imagina, né? Você fazer um bem com a pessoa e a pessoa te dá um muito obrigado, aquele que Chico Xavier recebeu da senhora que perdeu a paciência com ela, não queria ficar escutando ela. Né? Ele estava atrasado para o trabalho. Ela convidando ele para tomar um café e ele, intimamente, se fosse eu, estava falando assim, ele não, mas eu, que velha chata, atrasado para o trabalho, me perturbando para tomar café. Ele não. Ele ficou pensando, vou, não vou, tenho meu trabalho, mas ela é uma pessoa muito boa. Aí a irmã falou para ele, vai. De repente ele sentiu até gratidão pelo jeito dela tratá-lo, né? Isso aí, vai. Foi tomar o café. Adivinha o que ele tinha dentro do café, quando ele foi tomar o café? Uma asa de barata. Ai, que dó. Uma asa de barata. Acredita nisso? Porque ela é uma idosinha, ela não faz as coisas, não percebeu. Aí botou aquele café gostoso. Eu não devia nem enxergar. Chico olhou pro café. Adivinha o que a irmã falou para ele?
Toma. Fecha o olho. A gente tem que entender isso. O amor dos amigos espirituais, aquela energia que provavelmente de doenças, que podia ter algum tipo de vírus para você, o magnetismo da medicina do amor tira tudo. Às vezes aquela asa de barata está com vírus, estava vitaminada. Já bebeu água de barata com vitamina? Porque você não bebeu, mas se beber com o amigo espiritual te pedindo, faça o que ele vos manda. Foi assim que Maria falou. Não falou? A gente obedeceu. Até hoje a gente não obedece a Jesus. Ah, Senhor, para mim não dá não. Mas nem experimentou. Experimenta. Se eu estou mandando, é porque vai dar, você é capaz de fazer. Aí depois que a gente experimenta e faz, essa emoção íntima, você fala, meu Deus do céu, que alegria é essa? Porque a emoção, através do amor, você não para de sentir. Não para. Você fica 15 dias sentindo aquilo, 20, dependendo, 30, 40 para a vida toda. A Joana de Anjos ela fala de libido espiritual. O libido material é o orgasmo que você sente, daqui a pouco passa. E muitas vezes te leva até para o tédio, depois que passa. E o libido espiritual, ele não para. Você quer parar de ser feliz e não consegue. Quer falar? Você quer parar porque você quer sempre parar. Mas que felicidade é essa? Eu não me contenho em mim. Daqui a pouco eu vou vomitar, vou sair do mar. O que eu fiz demais? Você não fez demais, não mais, mas você fez o importante para que aquela alma se sentisse gratificada. E depois, quando ele vai embora, na pressa dele, ela manda para ele, muito obrigado, Chico. Muito obrigado, Chico. Olha a energia que foi. Aí a mãe falou para ele, olha para trás. Da voz dela saía uma energia como se fosse flores, como se fosse energia vitaminada, de vitalidade. Nós dependemos de fluido vital. Por que a gente fica murcho, fica velho e fica doente? Porque não tem energia vital. Aí vai murchando. E a vitalidade, ela é retirada do fluido cósmico universal. Aí a irmã falou para ele, olha para trás. O que você vê? Quando ele viu, ele chorou. Valeu a pena ou não valeu a pena beber café com barata? Sei que ele tinha visto a barata sem asa. Não é só uma asinha pequenininha, uma coisinha assim, porque ela não enxergava. Não era uma asa, não era uma coisa assim. Um temperozinho, né? Temperado. Então a gente não. Se o irmão não ia mandar ele tomar um café com um baratão lá dentro. Não ia fazer isso. É um cisco. A gente enxerga, né? Mas não enxerga uma tela. Mas não era bem barato, era outra coisa, né? Se é para a glória de Jesus, você enxerga um X, né? Mas não enxerga a tela que não tem olho. Maxwell, Oi, meu querido. ouvindo a sua palavra, e aí eu refletindo por que os nossos templos espíritos, a nossa reunião, estão vazios. Estão vazios porque o pessoal lá fora não quer fazer esse movimento de estruturar o ego, de renúncia pessoal, se propor a fazer essa caminhada, né? Então, a maioria cede o ego e vai. Poder, dinheiro, fome. Hoje a gente vê o que mais cresce hoje é a academia. Reparou? Vai separar assim, todo mundo fazendo a estrutura, né? As pessoas perfeita, o corpo espiritual, mas e a alma? Como é que está? E o espírito? É o que a Joana está tentando dizer para você, é o que a Joana está tentando dizer para a gente nessa manhã. Não é proibido. A nossa questão é o excesso. Cuidar do corpo na academia Prioridade. é saudável. Porque se você não tratar do corpo, ele enferruja. Se você não tiver movimento, o peso que tu pega, não é? Você fica assim, o corpo é um instrumento. Agora, a nossa questão é que a gente começa a olhar para o espelho, aí fala, nossa. E vai e desce. Isso! Aí, você começa, aí vem da academia o médico recomendou para você, 3 vezes por semana. O número de exercício não pode exceder a tal.
Mas as modificações que acontecem no corpo dão um entusiasmo fora da curva. E nós não temos educação de limite, e o ego tem que ser impor limite nele. E quando lá fora ou aqui dentro descobre o poder de domínio sobre o ego, a gente é feliz. Que a Joana fala que ele não vai deixar de existir, o ego não vai, você vai virar espírito angélico, o ego está contigo. Porque ele te auxilia, ele é um instrumento para que você possa ter aquele conflito íntimo, de ter coragem de seguir a verdade e falar, bom amigo, até aqui você me trouxe. Não é assim? Se não fosse o ego, nós estaríamos aqui. O ego, no planeta primitivo, é questão de sobrevivência. Mas só que nós já saímos do planeta primitivo. Nós estamos agora, foi comentado semana passada, nós estamos no tempo da era do Espírito. E a era do Espírito vive-se o quê? O sentimento. Nós nos alimentamos muito mais de arroz do que de pão. No reino primitivo, a gente só se alimentava de pão, só comida. Só energias doentes. Ele falou, inclusive, João de Anjos, que nós somos um espírito ecológico. Olha isso, que coisa linda. Já viu o espírito ecológico? Que toda lixeira nós transferimos em reciclados em energias novas. Ecologia espiritual. Tudo que vem é útil. E nós transformamos aquela dor em crescimento espiritual. Transformamos aquilo que está em lixo, foi enxertado em nós como lixo, nós fazemos uma reciclagem. Exatamente. Nós não sabemos esse poder ecológico nosso em construir, através do mal aparente, um bem vitorioso. E esse poder é interessante, que a gente não sabe o poder que a gente tem. A gente não consegue, se a gente conseguir viver um mínimo desse poder. Eu, por exemplo, assim, é antes de dar exemplo pessoal, não é? A gente não fica dar exemplo pessoal porque fica parecendo que você é melhor que todo mundo. Mas eu tenho uma dificuldade no trânsito, de ver certas coisas que acontecem no trânsito. Antigamente, se a pessoa que armava certo queria passar na minha frente, não. Era hábito. Eu tenho que vencer esse hábito. E toda vez que alguém arma a seta, que eu paro, que a pessoa entra, é uma emoção que você não tem noção. Nossa, eu venci! Eu deixei ele passar. Aí quando você fala assim, você emite uma energia para o ar, que na mesma hora, tem hora que eu choro. Falei, caramba, eu consegui. O cara meteu na minha frente, eu não falei palavrão, não coloquei o dedo. Não reclamou? Não reclamei. Então. É a vitória sobre quem? Tem alguém do outro lado assistindo aquilo? Você está vencendo a sua sombra. O lixo. Reciclando, ressignificando. Agora, depois que você, essa alegria íntima no anonimato, que ninguém está vendo, é a melhor. Essa é que é a melhor. Graças a Deus que ninguém viu, que eu estou mudando. Então, você falou que estamos na era do Espírito. Aí me lembrei do Evangelho, a passagem que Lázaro fala, que eu nunca consigo gravar a frase. O sangue resgatou... O Espírito. Não. O Espírito resgatou o sangue. É isso? Tem a passagem, que no momento agora eu não lembro. Eu tenho que escrever para memorizar. E o Espírito resgatou a carne. Agora, o Espírito tem que resgatar o homem, que ele agora se entende que aquela matéria foi necessária porque ele tinha que adquirir o conhecimento. Agora, com o conhecimento que ele tem hoje, ele passa a entender que ele é uma alma imortal que precisa fazer as mudanças necessárias nos pensamentos, nos sentimentos. Vamos pensar. O planeta Terra está fazendo uma viagem, não está? Sim. Quando o planeta Terra faz essa viagem, que ele está dentro de uma atmosfera propício para receber espíritos que vão matricular na escola de planeta primitivo, ele está dentro de uma posição do fluido cósmico universal que alimenta as atitudes do ego para você se proteger. Senão passam por cima de você, da tua família, se você não tomar conta. O processo é evolutivo. Agora, quando o planeta está fazendo essa viagem, que ele já está entrando, o vértice do planeta
que ele está se verticalizando. Então, quando você entra dentro dessa atmosfera, não existe mais na atmosfera psíquica resposta para o primitivo. Não tem resposta. Você fica se alimentando, é como você estivesse respirando ódio, e o ódio volta para você. Você respira aquilo que você emite. Quando você emite amor, emoção, ele vai longe. Porque a atmosfera psíquica do planeta permite essa viagem da tua emoção saudável para receber de volta outra emoção saudável. O planeta responde. Deus é o universo. Deus é o fluido cósmico universal, não há personalidade. Então nós estamos conversando com a energia que sustenta um planeta já regenerado. Nós já estamos praticamente dentro da regeneração. Agora, para você viver essa regeneração planetária, é necessário que você viva essa regeneração do seu íntimo. Porque se você não tiver a regeneração do teu íntimo, o teu magnetismo não vai ser propício para ficar no planeta, porque a atmosfera, ela não é que ela te rejeita, ela te expulsa. É que você não tem essa capacidade magnética de viver num planeta harmonizado, você vai arrumar confusão toda hora. É o próprio ímã, né? O magnetismo vai puxar o... É isso. Questão de vibração. Então nós somos aquilo que nós pensamos e que o nosso íntimo emite. Nós não somos aquilo que nós aparentamos. Por isso que Jesus ficava chateado com o fariseu. Jesus conseguia enxergar o que ele era no íntimo dele, e ele está querendo dizer para Jesus que era outra pessoa. Ele, cara, tu está de branco, mas isso não significa que você mudou. E ele olhava para a gente com grande compaixão. Joana de Anjos repete de vez em quando para a gente: cuidado para vocês não se tornarem os fariseus modernos. Cuidado para vocês não se tornarem fariseu moderno. Porque agora nós somos um livro aberto. A espiritualidade lê quem realmente nós somos. Você está enganando a quem? Não é isso? Viver de aparências. Então você viver a sua individuação. O que é? Você... Joana Jane fala para você mergulhar no eu profundo. Imagina você conseguir mergulhar no seu eu profundo, saber que você, como alma, tem arquivos belíssimos em você e que você prefere, no fato do espírito, ficar preso a essa personalidade. Brilha a vossa luz. Não é? Porque essa personalidade vai emitir o magnetismo de pedir socorro para ser ajudado. Não é para ser apontado, ser jogado no inferno porque errou, é para ser abraçado. Quando eu erro, estou pedindo: Denise, me ajuda. Ela fala: não, o problema é teu, você errou, vai pagar o que você fez. Então, a gente está pedindo socorro. Me ajuda. E só você pode... Às vezes você não faz o erro, mas você pensa nele. Entendeu? Então a harmonia tem que pensar, falar e fazer. A gente pensa uma coisa, fala outra e age de outra maneira. Essa desarmonia que tem que acabar. Joana mesmo no Vida Feliz, ela tem uma passagem que ela diz o seguinte, né? Que nós podemos ajudar o outro, mas quem vai fazer verdadeira mudança é você próprio. Não tem. Eu sei, isso é verdade, mas se não, na verdade você receber um abraço de quem entende o que você está passando, porque já passou por lá. É um acolhimento. Exatamente. Então, é o homem, Jesus fala, é o homem emitindo um outro homem. O espírito, amigo espiritual, nosso anjo de guarda, ele não tem esse poder de mudança no sentido de você se ressignificar encarnado. Só desencarnado. A gente vai conversar, vai rever e fazer um novo planejamento reencarnatório. Mas encarnado, nós necessitamos de amar e sermos amados, receber um abraço, receber um carinho, ter um carinho íntimo com o seu esposo, com a sua esposa. É uma vitalidade que faz parte da natureza humana. Aí você vira evangélico, você vira qualquer coisa, você fecha a porta para a sua natureza. Por causa do fanatismo. A questão nossa é o excesso, é não saber controlar os nossos impulsos. Na trilogia Espiritizar, Qualificar e Humanizar, a Joana de Anjos, para quem estudou, o Carlos estudou, né? Para quem estudou a questão da trilogia de Joana de Anjos, só quem não está o qualificado. O Roberto colocou Espiritizar e Humanizar, para a gente poder dar os passos seguintes para entender a nossa individuação.
É muito importante saber quem eu sou mesmo, as minhas potencialidades, e não fazer dela instrumento em que o orgulho entre nesse meio e que o egoísmo muito menos. Porque muitas vezes nós descobrimos quem nós somos como poder, até mediúnico mesmo, de cura das pessoas, e nós deixamos que o orgulho e o ego passemos a cobrar por aquilo que nós fazemos. Por esse atributo e é divino, não pertence a você. É a ganância. Ganância pelo crédito. Aí o que vai acontecer? Vai perder a mediunidade. Vai suspender a mediunidade. Não é? Então ela fala lá, espiritizar-se é assumir os conteúdos da doutrina espírita e colocá-los em prática. Essa palavra prática, eu sempre me debato pessoalmente. Essa palavra prática remete a você ter que forçosamente viver aquilo para que as pessoas vejam que você mudou. Você tem que praticar no seu íntimo, na sua intimidade. E essa prática no íntimo vai reverberar magneticamente em você. Do que você viver uma prática farisaica, de comportamento exterior, e na verdade no teu íntimo não é aquilo. Então, eu não sou obrigado a praticar, eu sou obrigado a sentir. Você pode estar fazendo uma caridade e ser uma caridade orgulhosa. Você pode estar fazendo a caridade e ser uma caridade capitaneada pelo orgulho. Quem que vai saber disso? A tua intimidade é que vai revelar. Então, você tem que praticar, você é obrigado. Eu sou obrigado a sentir. Me melhorar intimamente. Para ir para a prática, é um exercício que eu vou fazer e depois de eu praticar aquilo que está na minha intimidade, eu vou sentir essa felicidade íntima, que é essa emoção que eu vi. Então, você forçar uma prática que você ainda não entronizou na sua intimidade, é forçar uma barra. Vai soar falso. Então, entendeu? Eu pensei nessa prática aí na palavra mudança. Também. Mudança. Vivência também. Né? Vivência, experiência de estar vivido aquilo em outra encarnação, e você vai praticar aquilo que você já sabe. Para evoluir, Maxwell, sempre esse caminho aí é matar a união a cada dia. Deixar o homem velho, o homem da caverna, as atrocidades que já vivemos em outras vidas, e colocar esse mundo. Como a companheira colocou, como é que eu vou saber que o meu atributo que te afasta do processo evolutivo está tirando? Tudo que já faz o planejamento reencarnatório é que o processo evolutivo está te comprometendo. É colocá-los em prática. É estar atualizado. Olha isso aqui, ó. O que é atualizar? Não é que a doutrina espírita esteja desatualizada. É você trazer métodos que não firam a doutrina espírita, mas métodos que te atendam à atualidade. Você, por exemplo, a gente fala assim, a casa espírita está vazia. Por quê? Nós fazemos um método de estudo ainda do tempo do Kardec. Reuniões públicas, como se fosse uma igreja. Você lá em cima do púlpito, falando, e a pessoa tinha escutando. Quem pode interagir? Então, qual é um método que pode melhorar? Fazemos grupos pequenos e estudamos. Fica parecendo que eu aqui sou pastor, sou melhor que todo mundo, sou padre. Não. Então, o método de escola, sala de aula, você começou a sistematizar para quem já está avançado e para quem está começando. Tem a sala de aula específica para quem está começando. Você não pode pegar o aluno. Então, você vai atualizando o que a ciência te oferece para você atingir melhor os corações e atingir melhor o espírito, mas continuar no método antigo. Acha que para convencer as pessoas tem que incorporar espírito na reunião pública. Na reunião pública você começa a sacudir, daqui a pouco todo mundo de voz, doutor Bezerra de Menezes que está falando. Entendeu? Aí isso chama-se proselitismo. Um convite através de uma forçação de mar. Esse atualizar seria trazer a ciência das situações atuais, encaixando até porque daquilo que André Luiz fala, né? Por exemplo, o André Luiz, quando lançou a obra, lembra? Em 1930, 40, para aqueles anos. O movimento espírita
chamava os livros de André Luiz de ficção científica. Não aceitavam. Não, isso aqui é engodo, isso aqui é mentira. Isso não existe. E Chico de esquizofrênia. Só isso não e outras coisas mais, né? Então, a nosso nível de resistência para atualização é muito grande. O ego é terrível. O ego ele tem um poder de disfarce, que você acha que não é ele, mas é ele que está lá. Ele se disfarça de sentimento e fala assim, caramba, venci o ego. Não vence. Você evangeliza o ego e educa o ego. A doutrina espírita aqui, ó, é progressista. Está convicto que o homem que somos, destina-se a conquistas espirituais. Você não pode conquistar sem ter a matéria, sem estar encarnado. Não tem como. Vou para a parte espiritual, não vai evoluir. Evolução é aqui. Desmarcar pelo espírito aqui. Lá você não desmarca pelo espírito. Só encarnado. Isto é, raciocinar como espírito, nunca como matéria. Interpretar os momentos vividos sobre a luz da mudança mental. Né? Jonathan tira a palavra espiritismo, da mudança mental, do seu psique, dos seus desejos centrais. Aquilo que você tem como desejo central, que a matéria te coloca como ponto de referência para a felicidade, e que nós vamos chegar lá no engodo, na mentira, na ilusão, e vamos sentir um tédio profundo. Já sentiram tédio de ir a uma festa que você não quer ir? Está naquele lugar que não tem nada a ver com você, mas pelo um compromisso social, porque a sua esposa foi. E você fica ali. E por dentro você olha, caramba, que sacrifício, mas pela família, para poder haver harmonia, ter um ser social, eu vou ver o que eu posso tirar de bom daqui. Aí sai catando. Vai que você acha um espírito perdido lá também. Uma conversa boa, né? Sai catando. Aí eu paro numa conversinha aqui, os caras estão lá discutindo isso aqui. Vai em outra, de repente está lá dois. Não, você foi na casa espírita naquele dia? Opa! Me achei. Percebeu? O como é desafiador? Hoje. Quando coloca raciocinar como espírito, isso aí realmente esse é o perfeito. Nós somos um espírito temporariamente no corpo físico. A gente não pode entrar esquecer isso. Tem muita gente que acha que ele está encarnado como homem, vive como homem, como se tivesse viver eternamente. Não, nós vivemos infinitamente. E aí, olha, vamos dar um exemplo aqui. Eu não estou aqui com esse exemplo, né? É de estudo, não de críticas. Eu sou uma pessoa que não gosta daqui, mas não dá nada. Eu tenho um amigo, ele é empresário, hoje bem sucedido, segundo uma área espírita. Nós estudamos juntos. E volta e meia eu coloco, sinalizo para ele, porque ele já está com a cirurgia de 2 cânceres, já beirando 80 anos. E aí você olha, você está falando, está preso a matéria, tão preso a empresa, a matéria, como você não. Parece que você vai vir mais 100 anos. Não vai, daqui a pouco sai pequena. E aí é o ego. Não, é o que nós estamos encarnados e temporariamente encarnados. Voltaremos. Ele poderia fazer tanta coisa com os recursos da empresa e ele ainda foca, né, com intensidade na matéria. Você não vai levar um cenário. Eu falo para ele assim, cuidado para não ficar preso aqui depois. Não, olha aí não, o buraco não é não. Não, nas 4 paredes da empresa, vai sofrer, companheiro. Então, o que eu sei, vamos para o nosso método. Crítica não, é uma análise. Então, cara, espírita, frequenta a casa espírita, distribui quentinha na rua, projetos, mas ainda não deu aquele estalo. O nosso estudo aqui na Casa Espírita, na nossa Casa Espírita, que é a cena, né? O nosso estudo aqui é exatamente o professor Eurípides de Barçaluz, trazendo um método consciente, científico, de que você não consegue mais viver assim se você usar um método.
Só que a casa espírita, de um modo geral, não trabalha esse método. Kardec, para poder codificar a doutrina espírita, ele usou um método. Agora, Jesus está propondo, através de Joana de Anjos, Dr. Inácio Ferreira, Irmã Ceflor, Dr. Bezerra de Menezes, Santo Agostinho, mudar esse paradigma. Porque se ele conhecesse o método, ele teria feito essa mudança. Mas não teria feito essa mudança para fora. Ele teria feito essa mudança no seu íntimo, e tudo que ele fizesse, independente de quantidade e de qualidade, ele está espiritizado no mínimo que ele faz. Não é? É isso. Ah, você poderia fazer mais sempre, mas o espiritizar dele está sentindo emoção nos 10 que ele ajuda. Não tem quantidade, não tem qualidade, é o sentimento, é por isso que ela fala espiritizar, da qualidade daquilo que você sente. É a doação da viúva de um centavo. Exatamente. É a maior doação do particular. O que ela carregava naquela moeda? O que ela carregava de energia, de conteúdo, de abnegação, de renúncia, de sacrifício? Tudo junto numa moeda só. Sacrifício, olha só. Renúncia, abnegação e dever cumprido. Porque os acontecimentos de Jesus não é por acaso. Aquele espírito estava ali planejado. Houve um planejamento reencarnatório. Ela podia recusar, mas ela ia dar esse testemunho, porque é um compromisso que ela assumiu como viúva, para dar esse poder de, no mínimo, fazer o máximo. Porque Jesus é o multiplicador do mínimo que a gente dá. O que você tem para dar? Não foi assim que ele perguntou? Quantos pães tem? Quantos peixes tem? O que você tem para dar? E nesse mínimo que você tem para dar, quando você sentir a emoção do dar, eu vou multiplicar. E você não vai mais resistir a esse comportamento, porque você vai querer sentir de novo a minha presença na sua vida. Percebeu? A força que Jesus tem em nós e nós não sabemos aproveitar. Pequenos movimentos. Pequenos. Se tinha uma pessoa aqui, pode sentar, essa cadeira está quebrada, não sei, vou botar a cadeira aqui que alguém pode se machucar. Outro dia eu estava passando na rua, de carro, no sinal, tinha um rapaz pegando uma opção de caco de vidro, estava na rua, juntando os cacos de vidro todinho juntinho assim, botando no saco. Aí a pessoa, cara, maluco, não tem a colúrbia, não tem a limpeza pública. Imagine as companhias espirituais dele ao lado dessa atitude. É isso que a gente tem que entender. E a individuação é o teu poder de fazer aquilo que você é capaz de fazer no mínimo com amor. É isso. Então, espiritizar é exatamente a luz do espiritismo, na certeza de que você é espírito. Nós temos um planejamento encarnatório na nossa individuação. Eu não posso ser o Cid não pode ser eu. Individuação é diferente de individualidade. Porque a individualidade ainda é o ego tomando conta da gente. É o nosso personagem. Chega para frente. Aí sai do. Aí vai tapar o buraco. Sai daqui. Ó. Não vai chegar não. No final. É de branco. Olha. Olha o professor, está vendo? Humanizar. Uma está atrelada na outra. A humanização é o processo de trazer aos conteúdos desenvolvidos pela doutrina, porque o nosso objetivo é se tornar ser humano, tornar angélico não. Está encarnado no planeta Terra, sair da animalidade para ser ser humano. Tem gente que pensa que é para virar santo e virar anjo. Não. Jesus só nos pede para ser humano, humanizar as nossas atitudes. Não é? A humanização é o processo de trazer os conteúdos desenvolvidos pela doutrina espírita para a nossa, assumindo uma postura da nossa intimidade, reverberando aquilo que nós somos no nosso íntimo, não aquilo que nós aparentamos. Não é? Postura real, de aprendizes. Nossa, que coisa linda. Do Mestre Jesus. Para que, entusiasmados, não se contenham mais em si, acho que vou evitar porque puxou uma cadeira do lugar, né? Não se contém mais em si, entusiasmado pelo amor do Cristo.
Nós somos espíritos, espíritas cristãos. Muitos de nós somos espíritos e espíritas, mas não somos cristãos. Espíritos e espíritas existem. O médico dá facilidade de espírito, faz fotografia, mas se a mensagem dele não tiver um conteúdo cristão, ele é espírito e espírita, mas não é cristão. O nosso desafio é esse. Espíritos pelo amor cristão, possamos exercitar com afinco o autoconhecimento. Nossa Senhora, é isso. A autotransformação em sintonias com a orientação de Allan Kardec, aonde? Não tem outro caminho. O Evangelho é Jesus vivo, é como se Jesus estivesse na tua estante, do teu lado, no bolso. Não. É Jesus de novo. Tudo que ele fala ali, tudo que está dentro do Evangelho, é uma regra de amor que nós somos capazes de executar. Só que nós não sabemos. Então, essas mudanças, ela tem que acontecer, esse autoconhecimento, né? E essa autotransformação, ele não pediria, se não desse para nós essa possibilidade de fazer através do ensinamento, principalmente daquilo que ele viveu, porque o Evangelho é a vida de Jesus. A gente, quando lê um livro escrito por um escritor qualquer, a gente lê um livro lá na história que ele inventou. Ali não, ali é a vida de Jesus que está no Evangelho. É a vida dele. É a prática. E é importante também, Marcos, ela coloca ali, e a sintonia com os ensinamentos, o princípio de Kardec, né? E tem muito movimento aí querendo reformar Kardec, já outros espiritismos sem Kardec. Sem Jesus, principalmente. Complexo. Deveremos converter-nos em chamas vivas. Isso é do Vicente Menezes, para que nunca mais haja escuridão na terra. É necessário que o nosso amor se transforme em esperança e alegria. Sem esperança você não chega na fé. Há tanta dor esperando por nós, tanta lágrima a enxugar, tanto sofrimento que temos vergonha de ser felizes. Perfeito. Imagina você, né? Você ter todo o dinheiro do mundo, ter um carro, ter tudo. Aí você chega no teu irmão consanguíneo, né? Irmão de... Abre a geladeira dele, só tem água da garrafa PET. Como é que você pode ser feliz? Eu pergunto. Não tem como. Se tem uma pessoa caída, ele é teu irmão. Você não pode influenciar você. O que eu posso fazer? E se você fizer isso com a consciência despertada, você não dorme. Experimenta. Desafia a tua consciência depois dela acordada. Você vai ter que voltar lá e de repente você não vai encontrar mais a pessoa lá. Aí você vai ter que esperar uma outra oportunidade para reparar aquilo que você deixou de fazer. E vai aparecer de novo. Isso. Espíritas de Deus, filhos, transformai as lições profundas da codificação espírita numa diretriz de segurança. Diretriz de segurança para encontrar a plenitude, a felicidade integral, espírito, perispírito e corpo. Você não pode só atender o corpo. Felicidade integral. Se você é o espírito doente ou o perispírito doente, consequentemente vai somatizar no corpo. Nós, aqueles que atravessamos, nós que já atravessamos o portal da cinza e da lama, de que se constitui o corpo, voltamos para dizermos: amai a vida em todas as suas expressões, porfiai ao bem e crede, Cristo vive. Nós voltamos. Ele podia ir para frente, ele não precisava nem se preocupar mais com a gente, mas como que eu vou? Ele falou para Maria: vamos lá por tudo que você fez, vamos lá para um lugar maravilhoso, estava esperando ele. Aí a consciência dele bateu: como que eu vou? Se meus irmãos estão lá na terra, estão passando tudo que pode passar, vou voltar. Como é que eu vou? É a mesma coisa você ir no inferno, você como mãe merece um lugar melhor e teu filho no inferno. Tu vai para lá com teu filho no inferno? Vou buscar. É meu dever de mãe, é meu dever do amor.
E é isso, eles voltam para isso, voltam, dão todas. Nós estudamos aqui a emancipação da alma, nós estudamos. Sim. Pô, aquilo ali é uma verdadeira lição de como você pode viver como espírito, emancipar, deixar o corpo dormindo e trazer essas experiências vividas, mesmo que você não lembre com detalhe, mas o teu corpo vai se reanimar com a esperança. Vai trazer a esperança que estava meio bruxulenta, é essa luz que ele fala. Uma luz bruxulenta que fica querendo apagar, mas Jesus não deixa, não vai apagar nunca. Pode ficar desse tamanho, mas ela não apaga. Não existe luz apagada dentro de casamento. Aí, essa questão é do nosso amadurecimento, dos alimentos que nós estamos ingerindo, que não interessa mais para cada um de nós, né? Acabei com as coisas de mim, não me interessa mais. Né? Eu adoro isso. É isso aí, não tenho mais interesse por esses brinquedos. Agora eu sou um homem. Eu sou um espírito mais diferente. O tédio já não me convida mais, não é? Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas, logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Oxi. Amadurecimento. Aprendizado. Mudança de comportamento. Quando você é convidado para viver as coisas de menino, Nossa, mãe. não. E o mundo lá Chega fora de não te vergonha, compreende, né? Aham. As pessoas lá fora, o teu convívio Aí não compreende. você também, Tem outra. até tem algumas recusas que você recusa porque da lição de moral, você tem que seguir o Cristo. Você não é vida para você, começa a lição de moral, não é? Fala nada, né? Você... Ô irmão, você aceitou Jesus, aceitou o Cristo, sai desse mundo. Isso aí não vale nada, já passei por aí. Eu sou ex isso. Não é isso não. Só porque ele entrou na casa do Espírito, ele virou ex, ele é aquilo, só não sabe que ainda é. Por isso que existe o espiritólico. Aquele católico que entra na casa do Espírito e diz que é Espírito. Espiritólico, essa é. Não muda. Se você ficou 30 anos, 40 anos, 50 anos na igreja católica, não é porque você leu o livro do Espírito que você virou Espírito, você é católico. Está no processo de mudança. Tanto é que bota crucifixo, bota a opção de imagem quando ele vira presidente da casa do Espírito. É o presidente espiritólico. E nós tiramos Jesus da cruz. Por que tem que botar Jesus na cruz de novo? Não é? Alzira, mais uma vez, né? Novo momento de decisão. Casa Espírito. O Espiritismo, reconhecendo a necessidade de realizar mudanças para evoluir, vem ao longo do tempo procurando meios para compreender o ser espiritual que é. Métodos, meios, chegar próximo. Para isso terá que compreender a causa dos seus conflitos existenciais. Seu fato do espírito não pode nessa existência interferir na sua evolução espiritual. Ela veio para ajudar, para reparar, e não para você ficar preso naquele erro do planejamento reencarnatório, no fato do espírito. Seu compromisso e definição com seus atos e seus sentimentos perante a oportunidade que a vida vem lhe conceder. Quando aparece uma oportunidade, o que você faz com a tua postura que você já sabe que a tua consciência despertou? Por isso que tem muita gente que não quer despertar a consciência, quer que ela continue dormindo. Finge que não viu. Não tem aquela música, viu? Passou, né, do Alan, finge que não viu. Passou a largo. Não foi assim como o samaritano? Quantos passaram por ele? Sacerdote, levita, todo mundo sabia da lei. Passou ao largo, mas quem ajudou? Aquele que ninguém considerava, aquele que era espúrio, que era a rede da sociedade judaica, né? Então a questão também é que o judeu, quando veio para o Ocidente, trouxe para cá o cristianismo judaico. Entendeu? Então eles trouxeram todos aqueles hábitos de Moisés, toda a lei de Italião para dentro do catolicismo. É onde surgiu a Inquisição. O inferno foi criado pelo judeu cristão. Ele não era cristão, ele só estava fantasiado de cristão. Ele já era judeu. Isso que a gente tem que prestar atenção. Né? Os índios, a Joana de Jean chama de os infiltrados. Como infiltra? Através de nós mesmos. Que ele não entra, mas se você estiver abraçado com ele, como é que ele vai tirar a roupa? Vem junto. Tem uns que falam assim, nós vamos junto para aprender.
os educados. Aí ele vem também. Né? Estamos aí. Para que o espírito incorpore no pensamento, na mente, tais mudanças, é preciso dar-lhe conhecimento da sua anterioridade. Aí vem o professor Ivo de Barçanui. Te dá conhecimento de você levantar o véu através da emancipação da alma e você ir lá sabendo o que você pode ver, aquilo que você não pode ver, e aquilo que pode ver vai trazer o seu cuidado. Se você não fizer a emancipação da alma, você não vai na sua anterioridade. Você pressupõe pelos seus atos, pelos seus instintos, pela sua forma de reagir, mas você não tem certeza. Agora, visitar a anterioridade depende da emancipação da alma. E tem gente que dorme e não sai do quarto. O espírito fica ali, acompanhando o corpo. Tem uns que vão para lugares maravilhosos. Chico Xavier já foi a Júpiter, já viajou a Miramês, né, Ramatiz. Ramatiz escreve Marte com um detalhe incrível. E muita gente diz que era ficção. Não é? Então, ele foi da sua anterioridade, do seu planejamento reencarnatório, da sua ambientação reencarnatória, o que eu estou fazendo aqui, porque eu estou nessa família, porque eu estou em Campo Grande, porque eu não estou lá, estou aqui, porque eu vou plantar onde você vai dar fruto. Não vai ser em outro lugar. Se sair dessa terra, você não é árvore para essa terra. Plantou café é na terra de café. Plantou limão é na terra de limão. Então, se você sai da terra do café e vai para o limão, você vai dar um café azedo, né? Café misturado com limão. Não é isso? A ambientação reencarnatória é a compreensão de que seja o fato do espírito. É muito importante a gente saber o nosso fato. Quem é essa personalidade? O quanto ela está interferindo naquilo que você pode ressignificar, que basta pequenos gestos para educar. O processo é de educação. Quando você educa um hábito, aquilo você faz com naturalidade, não tem mais dor nenhuma. Você antigamente vai botar a moeda no bolso, você sentia, você se doía, vou dar, porque está todo mundo dando, não tem íntimo. Mas quando você passa a fazer as coisas com naturalidade, não há quantidade, é a educação que vira hábitos bons, bons hábitos. Não é? Acabou de comer, tem que escovar? Você faz aquilo naturalmente. Para uns é um sacrifício mesmo. Percebeu? Então, a educação você adquire bons hábitos através da educação de entender o fato do espírito, para que possa compreender tudo isso à luz do espírito. É imprescindível que ele receba um conhecimento que se apoia na verdade, de forma reflexiva e inteligente. A mediunidade reflexiva é a melhor mediunidade que tem. E eu ainda não conheci na casa espírita alguém que trabalhe em livro dos médios como reflexão mediúnica. A casa espírita trabalha a educação mediúnica para você passar da obsessão, receber espírito. O livro dos médios é um grande código de reflexão. Você sai do corpo de maneira inteligente. Eu preciso incorporar aqui para dizer que meu amigo espiritual está do meu lado? Não. Eu aqui sou um. Eu aí não sou nem a metade do que eu sou aqui. Nem a beleza não faz. Se eu sentar e você me perguntar alguma coisa, eu não sei nada. Mas com ele aqui eu sei ajudar. Eu incorporei meu amigo espiritual, o Dersaco de Del. Porque é o compromisso que nós assumimos. Então quem fala aqui não é o Maxwell, somos nós, amigo espiritual, o protetor da casa, para falar aquilo que interessa para nós espíritos. Para você também não sofrer a vaidade de ser elogiado, quando você acaba de fazer a palestra, o estudo, e a pessoa, nossa Maxwell, nossa Carlos Inês, Roberto, e aí você incha. E quando você incha, você afasta essas energias que te ajudam, porque a mediunidade é dada de graça. E de graça você tem que utilizar. A gente vai não cobra dinheiro, mas cobra poder, cobra liderança. Acha que você é guru da vida das pessoas. Você passa a ser conselheiro, você não nem conselha a tua vida, você não vai conselhar a vida do outro.
Percebeu? A reflexão da verdade te tira da mentira, te tira da ilusão, do poder que você não tem, nem foi dado para você. Ninguém tem esse poder individual. Tá? Na individuação tem. Será que eu vou chegar na individuação? Vou parar, vou passar para chegar lá, tá? Isso aqui é importante, mas chegamos lá. Fechamento do tema é esse aqui. Entender o que é individuação. Materializado, nós já falamos muito sobre matéria, né? Eu vou falar sobre individuação. Comentários sobre dependência. Individualidade. Vamos separar o que é individualidade, individuação e individualidade. Individualidade. Conjunto de particularidades que distingue o indivíduo. Qual é a minha particularidade? 1,70 m, pé. Minha particularidade. Define quem eu sou. Eu cheguei, chegou o Maxwell. Diferente da particularidade de cada um. Certo? Posso seguir? Individualizar. Vamos refletir, tá? Tornar individual. Considerar individualmente, particularizar, especializar. Vamos sair da questão da especialização de profissão material. Especializar. Nós, com a nossa individualidade, vamos individualizar um comportamento meu de acordo com o meu planejamento reencarnatório, não de acordo com vocês. O meu dever é o meu dever, o seu dever é outro dever. Então você torna individual, considerar individualmente, particularizar. É o teu compromisso especializar. Alguma dúvida? Quer alguém colocar alguma coisa? Quer ajudar na reflexão? Ou é isso mesmo? Esse especializar seria o quê? Questão profissional? Não, tirei. Eu falei antes aqui, né? Para não levar para a parte profissional. Especializar. Qual é a sua especialidade com a espírito? Qual a moral do espírito? Agressivo? Ríspido? Não. Especializar do espírito é colocar esse amor em principal. Esse amor que você veio para dar. Nós viemos para servir. A nossa especialidade é servir e não ser servido. Não é especializar, por exemplo, você adquiriu aquela especialização e você não muda. A especialização, existe mutação, melhoramento pessoal, individualização, de individualizar o seu comportamento. Eu não posso ser você, não posso mudar uma gênero. Você não pode ser a metade do outro. Não, claro que não. Então está aqui. Então, uma colaboração minha seria especializar, atingir, que não é tarefa fácil, mas atingir plenamente o planejamento da sua encarnação. Reencarnatório. Como o Chico fala, você compra e chegar lá, você compra, você fez integralmente. Cumpriu seu Cumpriu integralmente. Chama-se completismo. Completou. Está tudo planejado. Você conseguiu bater todas as metas reencarnar na presente. Indivíduo. O que constitui uma unidade distinta? Indivíduo. Alma gêmea, mais. A pessoa com suas particularidades físicas e psíquicas que o torna único. Lembra dos dedos da mão? Não tem nenhum dedo igual, né? Todos estão diferentes, estão na mesma mão, com funções diferentes, mas está regido pela inteligência, pela razão, pelo amor, pela verdade. Todos eles vão agir em harmonia. Usar as mãos em harmonia. Você não pode usar o dedo para apontar. Tem que usar o dedo para ajudar. Entendeu? Genericamente, não, da palavra genérica, né? A individuação é o processo que tem por objetivo individual, lá que nós falamos lá atrás. Isto é, apresentar e definir qualquer expressão individual. Lá no Aurélio, lá no que é. Toda a trajetória existencial dessa encarnação humana tem por finalidade a conquista da individuação, que ainda, do ponto de vista
filosófico pode ser considerado como um processo através de cujo princípio pode-se diferenciar o indivíduo do universo, conseguindo esse uma identidade própria. Aqui a reflexão está aqui, ó. Através do cujo princípio pode diferenciar o indivíduo do universo. Ele está querendo dizer assim, você vai sair da caixinha. A caixinha não te comanda. Os preconceitos, a religião não te comanda. Você vai sair desse universo que foi criado para que você mergulhasse nessa caixinha e achasse que ali está a verdade. Você sair da caixinha, sair de um contexto de diretriz de felicidade que para você, na sua individuação como filho de Deus, não te interessa. E sair da caixinha dói. Porque ela vai continuar com os mesmos atrativos para te levar de volta. Eu não sofro mais interferência e intuição daquilo que não me interessa mais. Eu saí da caixinha. As forças atrativas não têm mais o poder sobre mim, porque me traz tédio, me traz cansaço, me traz uma reencarnação comprometida, me leva para o umbral novamente, ou me leva para lá. Né? Então a gente tem que ver que a única universalidade, que ele fala, não é o universo, a energia suprema, é o universo que você vive, que você gosta dali, se sente bem ali, não quer sair dali. Vamos! E você, não, estou bem aqui, me deixa. E você saindo daí, você pode viver as suas diretrizes que você traçou para você. Não só como individuação, mas como filho de Deus. Filho de Deus. É isso que chama de individuação. Alguma colocação, Valéria? Já que tu estudou individuação pra caramba também? Valéria estudou comigo. Sobre o âmbito espiritual, psicológico, o princípio da individuação enseja o desenvolvimento de uma pessoa para conquistar o seu universo íntimo, com as suas características e autônoma sobre vários aspectos considerados. Eu pensei em individuação, autoiluminação. Exatamente. Com outras palavras, é a mesma coisa que nós estamos falando. Porque quando ela fala sobre o ângulo espiritual, o princípio da individuação enseja o desenvolvimento, o autodescobrimento de uma pessoa para conquistar. E qual é a nossa realidade? Com a verdade. Qual é a nossa realidade? Somos espíritos. A gente não vive a nossa realidade. Não vive. Então, você conviver a sua realidade própria, suas características do projeto reencarnatório, e autônoma sobre os vários aspectos considerados. Você tem autonomia. Quando fala assim, eu tirei a minha carteira de autônomo. Eu sou autônomo. Eu obedeço os horários que tem que ser obedecido. O autônomo tem que olhar para agora 6 horas. Ele não fala assim, eu sou autônomo, acorda a hora que quer. Agora não tem mais patrão, ninguém manda mais ninguém. Não é assim? Você que é autônomo? Nós que somos autônomos? A responsabilidade aumenta mais ainda. Aumenta mais ainda. Tem que ter compromisso. Então você tem uma autonomia de saber que é espírito e viver como espírito. Você não pode, porque as considerações do universo de fora não pode contagiar o teu universo íntimo. É uma força. Sim, o autônomo tem dever. Muito mais. Muito mais. Responsabilidade. Nossa. Quando o autônomo dorme um pouquinho de alguns minutos fora da hora, ele dá um pulo da cama, meu Deus do céu, pensa na família, pensa no recurso que ele tem que fazer para dentro de casa. Com o patrão, não. Você dorme mais tarde, eu vou no INSS, vou pegar um papel lá e vou dizer que está doente. Né? Vou pegar 5 dias em casa. Pega 5 dias em casa como autônomo para tu ver. O que acontece? Aí vem aquela frase que a maior obstáculo que nós temos somos nós mesmos. Né? Aí a gente vencer aquele homem velho, que a gente não pode matar, a gente tem que educá-lo e vencer a cada dia ali. A maior alegria de um espírita cristão, é saber conviver com ele.
Quando nós conseguirmos nosso self, ser espiritual, conseguir entender o ego, quais são os procedimentos dele, aonde ele quer levar, aonde ele nos levou. Você tem que ter esse entendimento, o self te dá esse poder. Não é você brigar com ele, é você andar abraçado com ele. Falar com o ego assim, eu te amo. Quem vai falar com orgulho que ama orgulho? Porque vê o orgulho de forma pejorativa. O orgulho faz você crescer. Quando você identifica ele, para onde ele está te levando, aí você como self fala para ele, não, agora quem comanda sou eu vou levar você para a casa espírita. E traz o orgulho para cá. Traz o egoísmo para cá. Esse é o comando do self. E o orgulho vai ter que aprender. Não quer aprender? Ficar lá fora. Se você me pegar lá fora, disfarçado, eu vou saber quem é você. A mim você não bota mais roupinha bonitinha e me engana, não. O ego faz isso, ele bota uma roupinha bonitinha, bota uma aparência, mas ele que está ali por trás. Só que agora, com o self, nós conseguimos identificar onde ele estiver. E não vamos expulsar ele não. Pelo amor de Deus, não faça isso. Não expulse o ego. Não tente lutar contra ele. Faz amizade com ele. E essa autonomia, a individuação, que é a autonominação, vai fazer nós alcançarmos a autonomia com muito mais dever e responsabilidade, e você tem que ajudar o outro. Então, está agregado. Porque você não pode guardar para você. Então, que é orientar aquele que está no caminho. Seria egoísmo, só você. Beber da fonte, o restante. Graças a essa conquista é possível separar. Olha lá. Quem está falando aqui? Personalidade individual o quê? É o egoísmo fantasiado. É ele ali. Está por trás de aquilo ali. Do coletivo. Nós estamos conversando com um amigo que toca violão. Aí nós falamos com um amigo, pô, traz a musiquinha, você que toca violão. Aí ele falou, pô, mas será que o dirigente vai gostar disso? Aí eu falei para ele, mas se ele não gostar, é individualidade. Porque nós trabalhamos com o coletivo. Trabalhamos com o colegiado. A decisão é de todos, não é de um só. Percebeu? Então não é uma decisão do presidente. É uma decisão... O Carlos trabalha com o colegiado. Ele reúne a diretoria, leva a questão, o colegiado que vai decidir. E ele é obrigado a aceitar, contrariando o ego dele. Mas é obrigado. Quantas vezes o seu ego foi contrariado na jurisdição? Muitas vezes voto vencido. Então quem venceu? Quem perdeu? Foi o ego. É isso. Graças a essa conquista é possível separar a personalidade individual do coletivo, ao tempo que se adquire consciência da responsabilidade social humana pelo coletivo. Quer dizer, você não deixa, você não sai do corpo, você continua social, você continua humano, mas você sai do coletivo. Isso aqui é o máximo dos máximos que a gente pode conseguir. Isso é uma revelação imensa que a gente mais não tem nem, não absorve como tem que absorver. A busca da individuação constitui o grande desafio existencial. Você não tem que sair do corpo, você tem que conquistar na existência. A gente acha que vai melhorar para sair do corpo. Não vai. Vai continuar o mesmo espírito. Especialmente para aqueles que conduzem as pesadas cargas precedentes das reencarnações passadas. Olha isso. Principalmente para nós, que desencadeiam conflitos e tormentos que necessitam de conveniente psicoterapia, a fim de serem superadas, já que esses fatores ultrapassam os conhecidos conteúdos responsáveis pela transformação, transtorno neurótico e psicótico. No espírito, portanto, já das causas profundas do desequilíbrio que deve ser revertido durante o processo libertador pela individuação. Ele quer dizer, se você encarna, está no corpo, você tem a sua individuação, mas socialmente você não pode ser co-participante e compreender aquele que está do teu lado, que são os contrários. Você não pode usar a sua autoridade de individuação daquele que pretensiosamente sabe mais, para poder viver aqui, ó, esses desafios existenciais. Especialmente para aqueles que trazem pesadas cargas
de erro do passado com os nossos inimigos queridos, que nascem em Wagner. Jonas Jean chama nossa família de inimigos queridos. Porque aqui, reencarnação passada é quantas pessoas nós destruímos, quantas mulheres nós enganamos. Volta 7 filhas, tudo mulher que tu enganou. O cara não tem um filho homem. Tudo é ex-amante. Mas nenhum homenzinho, você não tem um varão, não. Se você tentar, vai vir 8º. Chora. Carro pesado, né? Desencadeia conflituamento, necessita de conveniente psicoterapia. E só a doutrina espírita, através da causa profunda do desequilíbrio. Aqui, os psicoterapeutas, vai para o psicólogo, não vai resolver. Vai para o psiquiatra, não vai. Quem resolve é Jesus, o psicoterapeuta de nossas almas. A doença está na alma. E eles não sabem disso. Essa profissão vai acabar. Não vai ter mais. Psicoterapeuta desse modelo vai acabar. Bota você sentado ali e desabafa. Desabafa. Por que tu melhorou a profissão dali? Aí esse nosso amigo Carl Jung vai nos ajudar. Para Carl Jung, a individuação é o caminho para se tornar um ser verdadeiramente único, atingindo uma singularidade profunda e integral, o si mesmo. Caramba, olha isso. Eu não tinha nem lido isso aqui direito, agora que estou prestando atenção, olha só. A individuação é o caminho para se tornar um ser verdadeiramente único, atingindo uma singularidade profunda ao integrar o si mesmo. Trata-se de um processo de autodescoberta e integração de aspectos conscientes e muitas vezes caminha inconsciente, empurrado pelo amigo espiritual. Vai! Te empurra. Esse é o caminho que nós fazemos, às vezes inconsciente, que ele nos propôs ajudar. Tem muita gente que chega na casa espírita quase carregada no colo pelo amigo espiritual. Parece que ele está vindo porque é inconsciente, para despertar a consciência, como arquetipos, a sombra de outras dimensões da... Oi? Arquétipos. Arquétipos da sombra e outras dimensões do psique. Símbolo. Aí vai explicar o que é arquétipo. Arquétipo. O modelo que utiliza como exemplo para padrão. O padrão de modelo. Arquétipo de? Arquétipo de bondade. É a nossa escolha. Aí vem o nosso psicoterapeuta. Estas são as coisas que devem fazer. Faça. A gente não obedece. Falar é a verdade. Cada um com o seu próximo. Executai juízo de verdade e de paz nas nossas portas. Zacarias. João Roberto vai de Zacarias. De vez em quando ele bota a mensagem de Zacarias. Quer comentário sobre isso ou está claro? Lá em Jung, eu estava vendo um vídeo que o próprio Jung teve as dificuldades dele para ele encontrar si próprio, para ele poder trazer esse entendimento para nós. É por causa da religião. É por causa da religião. Joana faz questão de dar religiosidade sem deixar você na caixinha da religião. Essa é que é a dificuldade. Nós estamos tão na caixinha da religião durante muitas encarnações que a gente não consegue entender a nossa mente, o nosso psique. Quando a gente fala em mediunidade, por exemplo, não te cortando, nessa glândula que nós temos aqui, como é o nome dessa glândula? Pineal. Não é? O que é essa glândula, senão a mente iluminada, tirando do fluido cósmico universal como um funil as energias que você precisa para se vitalizar? Alguém trabalha essa glândula? Não tem um hormônio dentro da gente, como sei o nome desse hormônio, que faz você feliz quando você faz alguma coisa que te interessa? Qual é o nome daquele hormônio? É tessorina? Dopamina? É uma imã dessa.
Não sei, acho que é ser feliz. Faz você feliz. Tem pessoa que pratica esporte e fica viciado nesse hormônio, porque depois que você acaba, você tem uma felicidade imensa, porque é o hormônio que está voltando. Nós conversamos aqui uma vez, até a Graça falou assim, puxa, que coisa linda. A ostra, lembra que eu falei da ostra? Sim, sim. Como é que a ostra transforma a areia que vai para dentro do organismo dela em pérola? A pérola, antes de ser pérola, era areia, era sujeira. Fantástico. Como é que ela transformou? O hormônio natural dela, a química dela natural é passível de usar, de fazer o lixo virar luz. É essa a nossa capacidade que nós já passamos por esses reinos todos e temos todo esse poder em nós de transformar a sujeira em pérola. Essa é a maior prova que Deus está presente em tudo, né? Se você já foi ostra, se você já foi planta, se você já foi pedra, se você já foi animal, tudo que você conquistou nesses reinos, que automatizou teu comportamento, agora no ser humano você tem que evangelizar esse comportamento. Você aprendeu a andar, não é isso? Você faz isso automaticamente. Mas agora, evangelizar, tu fala para onde você está me levando? Tu tem que falar para as pernas, não tem? Para onde você está me levando? Ela não pode automatizar o comportamento do reino animal. Porque um animal, por exemplo, ele migra de um lugar para o outro, andando no automático. Vai para lá e vem para cá. No automático. Nós não, vamos guiar para onde nós vamos. Porque o animal vai sempre para o matador, para manter a cadeia para a sobrevivência. Vai exatamente para onde está o leão. Porque o excesso de população tem que haver um contraponto. Entendeu? Então, tudo que nós fazemos no automático tem que ser enxergar. O que queres que eu faça? Que veja. O que você quer ver? Se teus olhos estão te levando para a ilusão, agora tu tem que tirar ele da ilusão e levar ele para a verdade. É você que domina, é o Espírito que diz. E a gente continua agindo no automático. Automatizou alguns comportamentos. Deixa eu ver se acabou. Acho que acabou. Falando do arquétipo. Que horas tem? 10h20. 45. Coloca Jesus como o arquétipo principal, Isso. como guia modelo. Para ele é a evolução. Tem mais 5 minutos. Falta 5 minutos? Aqui está no negócio está faltando 10. 10h45. 10h20. O que acabar a reunião Não, ontem? 10h30. 10h45. É de 8h45 a 10h45, não é? Não, é 10h30. 10h30. Então vamos botar esse relógio que está obsediado. Vamos botar ele para 10h45. Brincadeira. A era cristã deu início à educação do Espírito a partir de princípios como: ninguém verá o reino de Deus se não nascer. De novo. Reencarnação. Amai os vossos inimigos, a cada um segundo as suas obras. Pedi e obter. Perfeito. A educação do Espírito nos leva a descobrir quem somos e promover em nossa o encontro com Deus. Teve um amigo meu, vou ter que passar daqui da tela, que fez isso aqui, botou essa palavra no quadro e tirou a palavra D e a palavra S. Aí perguntou, o que ficou? Eu. Mas olha só, quando você tira as consoantes de Jesus e Deus, fica eu. Os dois. Jesus não tinha percebido, só percebeu Jesus. Tira as consoantes. E onde é que está Deus? Nosso eu. E você não pode viver separado do eu. E a gente quer viver separado do egoísmo, viver separado do orgulho. Porque é ele que vai te cristianizar. É ele que vai fazer você crescer. Eu sou. Educar. Quando Jesus diz eu sou e caminho. Aí, bem colocado. Mas não posso que é egoísmo? Eu sou. Mas esse eu é o educado, é a verdade. Não tem como. Se eu falar para você, ó, não sou eu só não. Pode seguir amando. Pode. Pode seguir amando. São referências, mas ele não é o caminho. Isso, Valéria. Muito bom. Então, vamos ter a Valéria aí, tá vendo como é que ela ajuda? Essa educação promove o elo de ligação entre o pai e o filho. Liga o pensamento do Espírito ao Criador.
mostrando o valor inestimável da natureza. Olha aí. Da natureza como fonte de saúde e equilíbrio para o ser. Viver afastado da sua natureza. Não é a natureza que está só lá fora, é da sua natureza íntima. A lei é uma lei natural. Você não pode agredir sua lei natural. Fora da sua natureza. O aprender com a natureza requer uma complexidade de entendimento que culmina com respeito à ordem e à harmonia. Todos os reinos obedecem a Jesus. Só nós que temos o livre-arbítrio que não obedecemos. Todos eles seguem instintivamente todas as regras, não mudam. A árvore que vai dar maçã, a árvore que dá... Nós não. Que só nascemos para dar mamão, queremos dar laranja. Procurando, fora da sua ambientação carnatória, uma terra que você não vai frutificar. Só no sentimento vai disparar. Sentimentos múltiplos são trabalho durante o tempo de evolução do espírito. Todo sentimento tem raízes profundas na estrutura. Raízes profundas. Por isso que Jesus fala que não pode arrancar o joio junto com o trigo. Porque as raízes estão lá dentro, agarradas uma com a outra. Não tem como. Elas assim, você olha assim de fora, mas lá dentro elas estão juntas. Se você arrancar o joio, tu vai arrancar o trigo. Elas têm que crescer juntas. Quem vai fazer a limpeza? Jesus. E aí você vai ver que esse comportamento da natureza te ensina, como Jesus usou o tempo todo a natureza para nos ensinar a ter essa obediência. Não adianta você fazer o que você quer, você tem que fazer o que eu vos mando. Só isso, né? Na estrutura mental, oferecendo a personalidade um conjunto de atos, atitudes, hábitos e tendências que definem o comportamento mental do espírito. Nós retratamos quem nós somos. A nossa mente você não engana. Você pode fingir que não está sentindo, mas um dia você vai fazer e a galera está toda lá olhando você fazer. Aí você, o pessoal da casa espírita viu. Né? A personalidade, portanto, é um conjunto desses atos que merece atenção. Novos hábitos. Né? Raiz profunda. Raiz profunda no mal, raiz profunda em tudo. Não tem como arrancar. Vamos deixar. Fica aí que agora eu já te conheci. Sei que você é o joio e sei que você é o trigo. Mas eu não posso arrancar. Vamos conviver junto, em paz. Quem que está alimentando a raiz do joio? O ego, o orgulho, a arrogância, a prepotência, a inveja, a mágoa. Teu tempo está acabando. Aproveita bem enquanto pode. Vai acabar. Os tempos estão mudando. Vamos finalizar. Fazer a nossa prece final. Não, Figueiredo. Vamos fazer a nossa prece final de agradecimento. Gostaria de saber se tem alguém que quer fazer a prece final de agradecimento a Jesus. Agradecer a mãe da Ingrid que está aí. Qual é o nome da tua mãe, Ingrid? Doroti. Doroti, bonito, hein? Com T mudo ou com T com T? É TI. TI? Doroti com TI, tá bom. Seja bem-vindo, tá, dona Doroti? Deus te abençoe e que leve contigo nossas energias de amor e de carinho. Só em ser mãe da Ingrid já tá, né? Quem quer agradecer? Quem quer agradecer? Então, vamos fazer a nossa... Posso agradecer? Pode! Só não pode como deve. Eu só tenho que falar em voz alta para sair aqui, irmão. Vem aqui na frente. É melhor ainda. Vai ficar do lado da câmera. Isso. Aqui, ao lado. Aqui, Isso, câmera tá lindo, ali, tá. aqui, ó. Tá bom. Max, Oi. esse aí seria o próximo quadro? Seria. Então vamos reunir nossos pensamentos, corações, sintonizando com o nosso Mestre Jesus, nosso divino amigo em comum de todas as horas, para agradecermos mais esse encontro, mais esse estudo de nossa doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, que nos traz a reflexão de quem somos,
de onde viemos e o que estamos fazendo aqui. E nos aponta a necessidade de caminharmos em nosso processo evolutivo. Que possa Jesus permitir que os companheiros espirituais coordenam este trabalho, esse encontro de esclarecimento, de almas, possam canalizar todas essas energias aqui emanadas, energias salutares do bem, fazendo com que essas energias cheguem aos lares, principalmente os lares em desajustes, aos nossos companheiros que se encontram no leito do hospital, aqueles que se encontram nos abrigos, nos orfanatos, nas obras de caridade, aqueles que se encontram sem teto, sem lar, sem rumo e profundos desconhecedores desses ensinamentos. Que possa abençoar a todos e fortalecer em cada um de nós o desejo sincero do aprendizado e das mudanças de comportamento. Abençoa-nos, Jesus, fica conosco hoje, agora e sempre. Assim seja. Assim seja, graças a Deus. Sim, seja.